Estou me preparando aqui, que eu boto no Word. Bom dia, igreja. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por podermos estarmos aqui unidos como igreja, a tua igreja, Senhor, ceando, participando desse momento maravilhoso, que é a ceia do Senhor, e que agora, através da tua palavra, Senhor, possamos ser edificados pelo teu amor que tem em nós, pelo teu amor que o Senhor tem, e esse amor eterno que o Senhor tem por todos nós. Muito obrigado pela vida de cada um que aqui está, aqueles que estão lá na congregação, no Largo do Tanque, que o Senhor esteja abençoando os mesmos. Em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Bem, a agonia e a glória da cruz. Segundo a legislação do trabalho, o homem só pode carregar um peso limite de 60 quilos e a mulher só pode carregar no máximo 25 quilos. No esporte, na modalidade de levantamento de peso, no masculino, vai de 56 quilogramas até mais de 105 quilogramas. No feminino, vai de 48 quilos até 75 quilos. Cada um na sua categoria. Lá existem várias categorias, né? Desde peso pena até o máximo aí. Então, eu não entendo muito bem sobre esse assunto. Mas, por que estou falando de peso, então? Quem sabe quanto pesava a cruz de Cristo? Então, Jesus teve a sua cruz. Você tem a sua. Eu tenho a minha. É fácil promover a cruz de Cristo. Também é fácil negligenciar a sua e a minha. Se não aceitarmos as nossas cruzes, não podemos nos apossar da cruz de Cristo. Se não pegarmos as nossas cruzes, a dele será em vão no que diz respeito às nossas vidas. Posso não ser capaz de mudar o mundo, mas Deus pode me mudar. Ninguém pode trilhar o caminho da justiça por mim. Eu tenho que sacrificar meu grande eu para receber Jesus. O bem absoluto em mim é Cristo em mim. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus. Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas capítulo 2, do 20 ao 21. Na cruz, Jesus morreu em nosso lugar e por nós. Nós também morremos, sofremos, levamos nossas cruzes. Ele carregou a dele. Nós também temos que carregar as nossas. Temos a dádiva da graça, mas também precisamos produzir boas obras. A graça não é comprada, mas ela requer nossos esforços. A salvação jamais poderá consistir em: entre, Salvador, mas fique de fora, Senhor. Martin Luther King Jr. disse uma frase muito interessante: a cruz que carregamos deve preceder a coroa que usaremos. Uma cruz em torno do nosso pescoço jamais poderá substituir uma cruz em cima das nossas costas. Não lembro quando, mas uma certa vez eu vi uma ilustração bem interessante. Tinha várias pessoas carregando, cada um, uma cruz, em uma estrada, cada uma de um tamanho diferente.
Uma das pessoas começou a reclamar que a sua cruz era grande demais e por isso estava muito pesada. Pediu para cortar um pedaço. Foi permitido que cortasse. Mais à frente, a pessoa tornou a reclamar e pediu para cortar mais um pedaço. Foi permitido. A pessoa fez o mesmo pedido várias vezes, até que a sua cruz ficou tão leve que ele pôde levá-la só com uma das mãos. Quando as pessoas chegaram em um lugar que tinha um abismo para atravessar, cada um usou a sua cruz como ponte para vencer aquele obstáculo. A única ponte seria a cruz que cada um estava carregando. Adivinhe quem não conseguiu atravessar? Sabemos que graça é favor imerecido. Não existe cruzes baratas. É fácil ser tolerante, mas sai muito caro praticar o verdadeiro amor cristão. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia ou diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. O que significa pegar a minha cruz? Então, a minha cruz é exclusiva. A ordem para pegar uma cruz podia ser uma das ordens mais importantes que Jesus deu. A condição imposta por ele é dogmática, intolerante, imperativa e eternamente vital. Jesus disse que uma pessoa está dentro ou fora desse padrão. Ele não citou nenhum se ou mais. Jesus disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso é Lucas 14, 27. Em Lucas 14, 33, ele diz de novo: todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A cruz invoca a morte. Temos de morrer para nós mesmos, para o pecado e para a sociedade. Não quero dizer que vamos nos afastar das pessoas, né? Lembre-se, somos o sal e a luz neste mundo. Temos que pregar as boas novas. Cruz são caras. Basicamente, só temos 3 problemas: mim mesmo e eu. Temos de morrer para todos esses 3 sujeitos. Visões superficiais da cruz resultam em cristãos fracos. Não podemos fazer concessão à cruz. A vida cristã nem sempre é fácil e alegre. Pagaremos o preço? Morreremos para nós mesmos? Abriremos mão de nossos direitos sobre nós mesmos? Jesus é o Senhor. Temos de admitir que somos pecadores perdidos, melhor dizendo, pessoas evitando de pecar, doentes em recuperação. Temos de depositar nossa fé obediente nele. Sabemos que precisamos crer em Deus. Também precisamos saber que Deus acredita em nós e quer nos ajudar. O poder para viver as epístolas se encontra na história da cruz nos evangelhos. Somos perdoados e não soltos em liberdade condicional. Não somos salvos para viver como acusados. Jamais devemos nos esquecer que Deus vive e efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Numa casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, da iniquidade, né, será vasos para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, 20 e 21. Os cristãos devem ser vasos de honra. Todos nós devemos desenvolver e manter um relacionamento individual com Deus. Não podemos viver em dúvida e duvidar da fé.
Temos de viver na fé e abandonar a dúvida. Minha cruz é diária. Sim, minha cruz é diária. O cristianismo consiste em vida e não em um momento. Paulo disse concisamente: dia após dia morro. Isso a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios 15, 31. A vida é diária e o cristianismo também. Precisamos do pão de cada dia. Lembra Mateus 6, 11? Pai nosso que está no céu, dá-nos o pão cotidiano, né? E do alimento espiritual também de cada dia. Em Hebreus 3, 13 diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A igreja primitiva recebia acréscimo diariamente. A gente vê em Atos capítulo 2, versículo 47, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Em Atos 16, 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. O pecador precisa receber a salvação, precisa morrer. Não, para receber a salvação, precisa morrer para si mesmo e levar a sua cruz diariamente. Trata-se de dois atos separados e não um. Não confunda autonegação com levar a cruz. Precisamos de perdão diariamente. O perdão de ontem não serve para hoje, nem para amanhã. Não morremos uma vez na conversão e permanecemos mortos. Seria ótimo se após o batismo nunca mais pecássemos. Por isso que temos de morrer diariamente. É uma escolha diária. Devemos ser cristãos que vivem diariamente uma vida crucificada com Cristo. Sendo cristão, nós encaramos uma só direção, jamais retrocedemos. Já não temos nossos próprios planos. Temos mentes por meio das quais Cristo pensa. Temos corações por meio dos quais Cristo ama. Temos vozes por meio das quais Cristo fala. Temos corpos por meio das quais Cristo serve. Leve a sua cruz até encontrar alguém que precise dela mais que você. Daí, então, dê a sua cruz a essa pessoa. Você nunca encontrará esse alguém. Lembre-se, a cruz é individual. Cada um carrega a sua. Jesus é o único que pode nos ajudar a carregarmos a nossa cruz. Minha cruz não é um dos meus muitos fardos. São muitos os que pensam, este fardo que deve ser a cruz que eu tenho que carregar. Jesus disse cruz, e não cruzes. Uma cruz é algo que nós tomamos, e não algo que suportamos ou toleramos. Este tipo de raciocínio reduz os cristãos a vítimas. Gálatas capítulo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21, que já lemos, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus. Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inútil. É o texto mais cheio de erros das Escrituras e também o mais abnegado. 8 pronomes pessoais são usados no texto original. Eu aparece 5 vezes, incluindo os ocultos. Me e mim aparecem 3 vezes. Qual é o grande paradoxo? A autocrucificação. Permite a verdadeira vida. Não se pode matar nem ferir um homem morto. Nós que já estamos totalmente mortos para o pecado, o homem que morreu para tudo, tem capacidade de abrir mão de qualquer coisa. O cristão tem que morrer
antes de poder servir. Minha cruz não é penúria, nem martírio sádico. Minha cruz representa alegria, e não uma condenação e escuridão pessimista. Vejamos o que Jesus disse em João 15, capítulo 15, do 11 ao 14. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Em Tiago 1, 2, diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Jesus sabia que depois de todo o sofrimento, martírio e a cruz, assentaria à destra de Deus. Infelizmente, sabemos algo sobre a culpa, nos culpamos muito, mas não sabemos nada sobre a graça e gratidão. Não ensine auto-sacrifício sem alegria. Tomar a cruz é uma atitude positiva e não negativa. É um prazer e não uma penúria. Resulta num viver vitorioso e não em martírio neurótico. Somos chamados para viver no perdão de Deus. Minha cruz consiste em aceitar o perdão divino e partilhar a salvação com outros. Tomar a minha cruz é viver perdoado, perdoar os outros e morrer para mim mesmo, a fim de ensinar e servir o próximo. Em 1 João, capítulo 3, do 16 ao 18, está escrito: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. A cruz é um chamado para perdoar o próximo. Não posso receber o que me recusa dar. Enquanto eu não aceitar a graça, não posso aprender a ter misericórdia. Cada pessoa escreve seu próprio livro sobre a cruz, à medida que decide como reagirá ao sacrifício de Jesus. A cruz pode ser grande e pesada, não há outro caminho. Não perca a fé, não perca as esperanças. Continue firme. Lembra da frase de Martin Luther King Jr.? A cruz que carregamos deve preceder a coroa que usaremos. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 12, 24 e 26, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz. Até, por um dia, uma coroa trocar.
Lembre-se, a cruz que carregamos deve preceder a coroa que usaremos. Que Deus abençoe a todos.